Oi, gente, tudo bem? Passando aqui algumas vezes que a Moniquinha teve um problema técnico, né, com a internet, mas normal, a gente passou por isso na pandemia, né, muito. Então, tudo que envolve tecnologia, a gente sabe que bem, tá tudo bem. Então, tô mandando convite para ela novamente. Vamos ver se agora vai. Moniquinha. Mônica. Oi. Oi. Tudo bem? Vamos ver se ela conseguiu. Moniquinha. Acho que agora vai. Oi, Amanda, tudo bem? Acho que agora deu certo. Agora deu certo. Aleluia. Nossa, a Ainda internet bem. está subindo aqui e eu testei Mas, todas as redes. Eu tenho 3 redes de internet, nenhuma estava dando certo. Acho que é por conta da chuva. e outra coisa também. Esse horário, que começa mais ou menos umas 8 horas e vai até a faixa das 10 horas da noite, Mônica, isso é real. Todas as pessoas que fazem live, né, gravam aí vídeos, todos falam que dependendo do dia tem uma oscilação mesmo, né? Então é absolutamente normal, a gente passou por isso também na pandemia e tá tudo bem. Então vamos lá, vamos começar novamente, né? O que a gente preparou aí com muito amor e carinho para todos vocês que estão aí nos assistindo, tá bom? Então é assim, hoje a nossa Brain Live, a gente vai começar parabenizando todas as mulheres, viu? Batalhadoras, guerreiras, extraordinárias, né? Que estão aí na linha de frente com as suas famílias, com os seus filhos, né? Vamos conversar com ela, que é pedagoga, psicopedagoga, né? Tem MBA em gestão de projetos e atualmente é estudante de psicologia. Hoje a gente vai bater um papo e vai falar sobre o tema como lidar com os filhos e com os alunos com dificuldades escolares. Boa noite, Mônica! Boa boa Ei, noite, Amanda, boa noite, amigos, familiares. Eu estou vendo que o Wellington está aqui também conectado conosco. Está ali, tia Mônica. Olá, tudo bem, Wellington? que É um legal! estar com vocês mais uma vez, né, com você e com todo o público que nos assiste. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres batalhadoras, assim como nós, né, Amanda, que trabalha, cuida de casa, dos filhos e o trabalho de fora. Então, são muitas atribuições, né, que nós temos no nosso dia a dia, assim como tantas outras mulheres, né, por todo o Brasil. E temos que parabenizá-las nesse dia especial, não é verdade? Com certeza. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Que segundo alguns pesquisadores, podemos perceber que durante anos de estudos, a criança ela acaba tendo mais facilidade em algumas matérias e menos em outras.
Cada uma tem o seu tempo, o seu desenvolvimento, e isso é absolutamente normal. Porém, ela pode apresentar mais desafios do que alguns alunos, ou seja, um perfil de assimilação diferente do que é esperado para a faixa etária, né? E a aprendizagem resume em um problema que pode ter uma origem cognitiva ou psicológica. A criança com uma desordem na fala, na leitura, na linguagem, na orientação espacial, pode ter a sua interação social um pouco prejudicada, né? E a gente às vezes não sabe da onde vem. Então hoje a gente vai abrir aí a nossa discussão com, olha só a pergunta, hein, Moniquita? De que forma o professor pode colaborar com o aluno, né, com dificuldade escolar? Então, temos aí o trabalho do professor, nós sabemos que não é fácil, né? São muitos os desafios, né, que o professor enfrenta em sala de aula. Mas, diante de um aluno com dificuldade escolar, porque sempre tem, todos os anos, né? Não é assim, um tem, outro não tem, sempre vai haver, né, crianças com dificuldades escolares, sempre. Uma das formas de trabalhar, de lidar com isso no dia a dia, começa tendo uma boa relação com o aluno, né? Trabalhar a questão da afetividade. Então, acho que é o primeiro passo para trabalharmos aí a dificuldade escolar, né? Então, o aluno tem que ter empatia pelo professor, ele tem que se sentir seguro, né? Confiante diante do professor, que o professor está ali para ajudá-lo a sanar as dificuldades. E desta forma, no dia a dia, vai adquirindo essa confiança e vai trabalhando. Outra forma também é motivá-lo sempre, estimulando a autoconfiança, né? Para que ele melhore, para que ele se sinta seguro, para estar fazendo as atividades, se sinta seguro e autoconfiante, né? Saber que ele é capaz de realizar aquela tarefa. E ainda que necessite de ajuda, saber que pode contar com o suporte do professor, né? O professor está ali para ajudar, né? Então, o tempo todo, prestar essa ajuda, demonstrar esse interesse, né? Não não ficar com questões, isso vale nota, isso não vale nota, não. Mas envolvê-lo na atividade, porque independente da nota, o importante é o aprendizado que o aluno adquire no dia a dia escolar. Então, estimular também a responsabilidade com a rotina de estudos, né? Fazer o aluno perceber que o estudar não está só na escola, só naquele momento que ele tem ali na escola. Mas o estudar, ele tem que fazer parte de uma rotina escolar, né, de uma rotina familiar, né? Então, quando ele tem um momento com a família para estar estudando, para estar retomando o que ele aprendeu na escola, ter um momento de qualidade na hora de fazer as tarefas. Então, tudo isso faz parte. Nós até falamos, né, há 15 dias atrás, sobre a importância da rotina escolar, né, na vida da criança. Hoje a gente não vai aprofundar muito esse assunto, porque a gente já tratou em outra live. Mas a gente sabe que o quanto a rotina familiar contribui para o aprendizado do aluno. Também dar feedback, né, diante dos avanços. Então, o aluno conseguiu fazer uma atividade sozinho, teve autonomia, né, para fazer a atividade, dê parabéns para incentivá-lo a prosseguir. Sempre que ele fizer algo positivo, dê parabéns. E quando ele estiver diante de uma dificuldade, procurar encorajá-lo, né? Dar ânimo, coragem para que ele possa enfrentar esses desafios. Também, outra forma, é conhecer. O professor ele deve conhecer a limitação e a dificuldade de cada aluno que ele possui, para poder atuar com precisão. Então, não pode generalizar, né? Porque cada criança aprende de uma forma, né? Então, poder diversificar as estratégias, né, de ensino, utilizar métodos visuais, auditivos, né? Trabalhar com música, com jogos pedagógicos,
sempre estar diversificando a forma de ensinar, para que todas as crianças possam aprender, né? Que a gente sabe tem auditivo, visual, cada um aprende de uma forma, né? Adulto também é Inteligências múltiplas. isso, adulto também é dessa forma, né? Mas a criança ela ainda tem uma dependência maior do contato visual, né? Para assimilar o conteúdo. Então, se o professor varia as estratégias, né? Os recursos pedagógicos em sala de aula, ele está ampliando as possibilidades para o aluno aprender. E isso também contribui. Lançar desafios, né? Lançar desafios. De maneira geral, ele consegue atingir a sala de aula com muito mais precisão, né? Porque ele reconhecendo aquela criança que é mais visual, aquela criança que é mais auditiva, ou aquela criança que às vezes para um suporte de estudo ela precisa escrever, né? Então, fora dentre outras habilidades também, né? Então, se ele mescla a aula dele utilizando vários recursos, várias metodologias, a possibilidade dele de atingir a todo o seu público é muito maior, tendo ali níveis de aprendizagens bem grandiosos, né? Exatamente. Então, o professor ele precisa ser um professor dinâmico, né? Que interaja com o aluno, né? Que o tempo todo ele está interagindo, ele está circulando entre os alunos para observar qual aluno está tendo dificuldade. Às vezes também sentar em dupla, né? Na sala de aula com um amiguinho também contribui, né? Porque às vezes um coleguinha tem uma forma diferente de explicar ou de falar. Então, isso é muito legal também, né? Você colocar uma criança que está mais avançado no aprendizado com a criança que tem um pouco de dificuldade, porque um ajuda o outro. E o professor faz toda a supervisão e vai fazendo esse controle, né? Daquele que está precisando mais de ajuda. Então, o professor ele precisa ser atento, né? Não imaginar, todos estão com a mesma dificuldade. Não, cada um tem uma dificuldade. E aí tem que desenvolver habilidades, estratégias e atividades adequadas para todos os alunos. Isso é importantíssimo, o professor atento, né? Porque às vezes tem aquela criança que ela tá com dificuldade, mas ela vai buscar ajuda, né? Mas tem aquelas que são tímidas, às vezes tem vergonha, eu vou decepcionar minha professora. Então acaba não perguntando, às vezes não é nem por medo, por nada. Mas assim, no inconsciente dele, ele fica que ele não quer desagradar a professora. Por quê? Eles amam, a professora faz parte da vidinha deles, né? Como se fosse pertencente à família, né? Então eles querem agradar mesmo a professora e às vezes não vão perguntar. Então se a professora não tá ali passando ao redor das carteiras, observando, vendo aquele aluno que tá paradinho, tá com o lápis parado, ou tá olhando muito, né, para um lado, para o outro, ela vai passar por desapercebido e não vai ver a dificuldade, tá bom? Então, Verdade. fica aí mais uma dica. Mandar um abraço para Camila Cures, que entrou na nossa live. Obrigada, Camila. Um beijo, saudades também. Que legal. Então vamos lá, Mônica, mais uma pergunta. E os pais, como que podem fazer para ajudar essas crianças? Então, os pais devem estar atentos, né? Assim como os professores que nós acabamos de falar, né? Os pais precisam estar atentos, observar os sinais de comportamento. Se a criança está com desânimo, falta de desejo de ir à escola, baixa autoestima, né, falando palavras negativas sobre si mesma, eu não consigo, toda vida eu fico de reforço, eu sempre preciso de ajuda, eu não consigo. Então, o pai, né, os pais precisam observar esse comportamento, se isso está se repetindo, e procurar ajuda se necessário, até de um psicólogo, né, que sempre, às vezes é necessário, né, uma ajuda momentânea aí para sanar essa dificuldade e melhorar essa autoestima. Também o pai pode adotar uma atitude positiva diante das situações, né? Então, sempre que o filho vier com palavras negativas, eu não consigo, né? Ou outras coisas, então o pai mostrar para ele que é possível, que cada pessoa é única, né?
cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem as suas dificuldades, e que é por isso que existe professores, né? Existe métodos de ensino vários métodos, né, de ensino. Por quê? Porque cada criança se adequa mais fácil a um método de ensino. Então, quando você percebe que às vezes a criança está numa escola que é muito puxada, né? Uma escola que realmente exige um pouco mais, né? De repente a criança é uma criança que não está conseguindo se adequar àquele método, a criança está, essa dificuldade está comprometendo até mesmo a questão emocional, né? Então é preciso nesse momento perceber, será que essa escola é uma escola adequada para o meu filho? Né? De repente, ver outras possibilidades também, mas antes disso, fazer o que for possível para sanar essa dificuldade, né? Por exemplo, acompanhar o filho nas atividades, na rotina escolar, manter uma rotina de estudos com um ambiente adequado, um horário adequado, a criança precisa se alimentar bem, dormir bem, ter um momento de qualidade para fazer as tarefas também com êxito, né? Buscar a ajuda de um profissional quando necessário, né? Então, às vezes a criança, a gente até comentou, né, quando conversávamos fora da live, sobre a pandemia, né? Muitas crianças tiveram a fase de alfabetização durante a pandemia. E o que aconteceu é que a alfabetização ficou comprometida, porque não teve o apoio necessário dos professores, porque estavam online, né? Então, os pais tinham que trabalhar de casa, em home office, e também ajudar os filhos nas atividades escolares. E a gente sabe o quanto a pandemia foi difícil, tanto para os professores, para a escola, quanto também para as famílias, né? Então, muitas dessas crianças que teve a fase de alfabetização durante a pandemia estão hoje, né, no quarto ano e estão apresentando algumas dificuldades. As sequelas, né, da alfabetização. Aí, imagina só a criança tem que lidar com os conteúdos de quarto ano, né? Tem que lidar com toda aquela questão dos conteúdos e também da dificuldade de letra cursiva, a dificuldade com as sílabas complexas, né? De elaboração de frases, toda a parte de alfabetização. Então é difícil para essa criança mesmo, porque ela vai acumulando dificuldades e isso vai se estendendo para os próximos anos. Então, de repente, às vezes é a hora dos pais perceberem, não, não, preciso buscar uma ajuda, né? Porque às vezes a escola não consegue dar todo o suporte. Então, às vezes é necessário uma professora particular, uma psicopedagoga, né, para estar ajudando essa criança que está com dificuldade. E também valorizar, né, os momentos de sucesso, de bons resultados, né? Se a criança estiver se esforçando, se o pai percebe que a criança está, mesmo com dificuldade, está se esforçando, tem que parabenizar, tem que aplaudir, né, para motivá-lo. E se for necessário, às vezes os pais também têm que mudar um pouco a sua rotina, né, a rotina adulta mesmo, de casa. Ou seja, mudar às vezes o horário de trabalho, né, para dar um suporte melhor para o filho. Ou, de repente, se o filho ficava com a avó um período e a mãe tem a possibilidade de ficar com a criança, então procure ficar com a criança um período do dia para dar o suporte. Se não consegue, de repente chegar um pouco mais cedo, né? Ou no final de semana, no sábado, fazer uma retomada dos estudos da semana. Então, buscar uma forma de ajudar. E se não conseguir, realmente precisa buscar a ajuda de um profissional especializado, né? Exatamente. Bom, então vamos lá. Quais são os sinais de dificuldade, por exemplo, que as famílias já começam a perceber, por exemplo, a fazer uma lição de casa? Então, essas famílias que têm a sua rotina em casa, né? Aquele momento de estudo, prepara o ambiente, né? Deixa aconchegante, acolhedor, né? Tira ali os recursos visuais, a TV ligada, né? Deixa o ambiente bem propício para que a criança ela faça da melhor forma possível, né? Aquela atividade, a lição de casa, um trabalho, uma pesquisa. Então,
alguns sinais, né, que são apresentados pelas crianças com dificuldades é a questão da falta de foco, né? Então você percebe que a criança ela não consegue se concentrar na hora que está fazendo a lição. Então ela se dispersa, ela levanta, ela quer brincar, ela corre, ela quer ir ao banheiro, ela fala que está com dor de cabeça, ela fala que está com fome, e sempre buscando uma fuga, né? Essa falta de concentração, falta de foco é um dos sinais. Também a falta de interesse, né? De repente, é uma criança que está, eu não quero ir à escola, eu não quero, eu não estou com vontade. Então, aquela falta de interesse pelo aprendizado, por ir à escola, até mesmo pelo convívio, né? Com os amigos da escola. Isso é um ponto preocupante, né? Porque geralmente as crianças gostam de ir à escola, até as crianças que têm dificuldade. Porém, se a criança começa a verbalizar isso, é um sinal de alerta, que temos que ficar atentos, né? Sim. Também a questão do ritmo, né? A demora para concluir as atividades. A criança, por exemplo, uma lição que era para ser feita em 30 minutos, a criança demora 1 hora e meia para fazer a atividade. Então, não é normal, né? Que essa criança demore o triplo do tempo, né? Para fazer a atividade. Então, é algo a se observar. Também, às vezes, a criança demonstra agressividade, né? Falta de paciência, ela muda o seu comportamento durante as atividades, principalmente na hora que está fazendo a atividade escolar, né? Ela demonstra bastante irritabilidade. É um outro sinal. A falta de responsabilidade com os afazeres, não só com os afazeres da escola, mas com tudo. Não tem vontade de fazer nada, né? Tudo reclama, não quer fazer nada. Então, isso também é preocupante. Dificuldade para se expressar, né? Então, a criança, quando ela fica muito calada, né? Ela se cala, ela se fecha. Então, você vai conversar com a criança, pergunta o que está acontecendo, mas a criança não verbaliza, a criança não fala. Então, também é um sinal preocupante, que tem que ser observado. Porque às vezes a criança está sofrendo calada e não quer, né, compartilhar com a família, porque está com medo da mãe brigar ou da mãe repreender. Então, tem que ver o que está acontecendo com a criança, com o emocional dessa criança. Ou até mesmo a questão da ansiedade, né? Se é uma criança que está demonstrando uma ansiedade fora do comum. Então, sabe, o tempo inteiro falando a mesma coisa. Você acabou de dar a resposta, a criança pergunta de novo. Você acabou de falar, a criança novamente faz a pergunta. Então, você percebe que ela está com a inquietação fora do comum. Então, todos esses sinais que eu apresentei aqui são sinais, né, que já é possível detectar algum problema, né? Então, precisa realmente investigar, né? Geralmente, a gente inicia até mesmo, às vezes, com um psicólogo, né? Às vezes o psicólogo vai conversar com a criança, ver o que está acontecendo, o quanto ela está sofrendo com essa dificuldade escolar, com essa dificuldade de aprendizagem, e depois fazer os encaminhamentos, né? Que a gente vai falar mais para frente. Exatamente. É assim, é uma somatória de coisas, né? Eu atendo vários pais lá na clínica, tudo, e assim, são diversos os sinais, os sintomas que a gente tem que estar, assim, super atento. Então, às vezes, quando a criança ela vai fazer uma lição de casa, a sua professora explicou a lição de casa, antes mesmo, até mesmo dela ler, né? Então, busca o repertório dessa criança. O que a professora explicou aqui mesmo que era para fazer? Olha, se ele souber contar direitinho, ok, significa que ele prestou atenção. Ou não. Aí a gente tem que estar atento em duas possibilidades, duas vertentes aí. Será que realmente ele estava prestando atenção ou outra coisa estava chamando atenção durante a explicação da professora? Ou realmente ele não entendeu, ele está com dificuldade? Então, essa relação, né, da mãe na hora de fazer a lição, o pai, quem quer que seja, o familiar que está acompanhando essa criança, tem que estar atento a isso. E assim, fez um dia, aconteceu isso. A próxima vez,
ou da mesma matéria, ou alguma coisa, peça para ele ler primeiro, né? O enunciado do exercício. Terminou o enunciado do exercício, ah, tá, e agora? O que que é para fazer, né? Então, Exatamente. buscar ali alguma, para você buscar entender. Por quê? Se realmente for uma dificuldade constante, o tempo todo você tem que praticamente fazer a atividade para o seu filho, a primeira coisa a ser feita é comunicar a escola, né? Pedir uma reunião que seja com a professora, né? Dependendo da escola, fica junto a coordenação, para a gente entender o mundo dessa criança, o que é que está sendo feito e começar a eliminar as vertentes, da onde que está vindo o problema, né? Será que é o meu filho que está com uma dificuldade? Ou então, no começo, como a gente estava falando, a metodologia talvez não está adequada para a aprendizagem dessa criança? Descartado todos esses ICs, né? E essa parceria, né? Nunca a mãe, gente, por favor, é um pedido mesmo que eu faço para todos vocês. A mãe, vê a dificuldade. Ah, mas também essa professora não ensina, porque a mãe da fulana de tal, nossa, estudou com essa professora. Isso, gente, cada criança é uma criança, entendeu? E às vezes pode não ter funcionado muito bem com a colega lá, que já passou, e outras pessoas, a cada ano que passam, vão vendo novas, vão estudando, vão se aperfeiçoando, né? Então, assim, por mais que você ache, é um direito seu de achar, ai, não tô gostando muito daquela. Não verbaliza isso para o seu filho. Por quê? Isso já fica no subconsciente dele e ele já cria um bloqueio. Porque a minha mãe não gosta, então eu também. Então, são várias coisas. Outra coisa também, um erro muito comum que eu vejo das famílias. Ah, a gente opta sempre pelo mais prático, mais rapidinho, né? Então, meu filho não tá conseguindo, pega um papel, anota a resposta e fala, tá aqui, ó, copia. Isso realmente é preocupante, né? Isso aí vai gerar gente, um monte mesmo de problemas. Primeiro, que a criança ela vai se acomodar e para sempre ela vai agir dessa forma, porque é lógico que é difícil pensar, dá trabalho pensar. E com isso você está instalando no seu filho a habilidade do tipo, vamos tornar tudo mais fácil. Ó, minha mãe me dá a resposta mesmo e pronto. E isso daí não vai funcionar. Então, assim, o legal é o trabalho em parceria. Sim. A escola, a família, porque daí sim a gente vê se essa criança ela tá com dificuldade, se ela não tá, se é só porque eles começam a crescer, vai chegando lá no final de terceiro, quarto, quinto ano, eles já não querem mais ficar se dedicando, fazendo a lição assim com o máximo da qualidade, a não ser que for uma coisa que chame muita atenção. Mas se não, vai tornando para eles, né, as outras atividades em si, conversar com os colegas, as redes sociais são mais interessantes do que estudar, né? E às vezes a gente acha que ele está com uma dificuldade, e às vezes nem é tanto. É só a falta de foco, de compromisso, de ter um horário regular, um ambiente propício, né? Então a Com nossa certeza. recomendação mesmo, né, enquanto profissionais, é que os pais estejam atentos. E é hora de fazer, é hora de fazer. Vamos desligar a televisão, põe o celular lá no canto, vamos se dedicar na atividade. Isso desde o primeiro aninho até todas as outras, né? O Fundamental 1, Fundamental 2, médio e até depois enquanto adulto também, né? Para fazer, vai fazer faculdade, fazer N cursos por aí. Se a gente não manter o foco, não prestar atenção, realmente aí não tem solução. Né, Mônica? Sim, e as causas, né, das dificuldades, né? Isso, Tem aí nós vamos para o quarto item, né? Quais são as causas da dificuldade escolar? Então, tem a dificuldade de ler, que a gente chama de dislexia, né? Dificuldade para escrever, disgrafia, dificuldade em matemática, que é a descalculia, distúrbios na fala, que é chamado de dislalia, dificuldade para escrever e formar frases escritas, né? Desortografia,
inquietação, agitação, impulsividade, que é o TDAH. Então, são muitas causas, né? Precisa realmente de um profissional especializado para avaliar e detectar, para chegar num laudo, né? Se realmente é uma simples dificuldade escolar, né? Uma falta de rotina, como você mesmo falou, que a criança está precisando, né? Ou se realmente a criança tem algum problema, né? De ordem orgânica mesmo, se ela está com algum problema e precisa desse tratamento com um profissional adequado para estar sanando essas dificuldades. Então, precisa, aí já não é o professor, né? Precisa de um especialista médico mesmo para fazer essa investigação, né? Vários testes, né, são feitos durante essa investigação, para chegar numa conclusão de um laudo e aí sim iniciar o tratamento. Exatamente. O que pode originar problemas de aprendizagem? Olha, são vários também, né? Desde a questão de problemas familiares, né? Falta de estrutura da família, falta de estrutura física e emocional do aluno ou dos pais, né? Para darem esse suporte para a criança. Também a questão do método do ensino precisa ser adequado, né? Precisa a faixa etária, né? Precisa ter uma metodologia que ajude a criança a avançar na aprendizagem. Então, o pai também precisa. Não é fácil, né? Escolher uma boa escola para o seu filho. Também é necessário uma pesquisa, né, nessa área para escolher a melhor escola, não só porque é perto da sua casa, né? Não só porque fica próximo, mas tem que ver qual é o método de ensino, a qualidade dos profissionais, dos professores que trabalham na escola, a organização, a estrutura, né? Quanto tempo essa escola está no mercado, não é verdade? Exato. Então, tudo isso é importante para que a criança esteja bem amparada, né? Pedagogicamente e socialmente também, né? Profissionais que acolhem, professores, inspetores, colaboradores que acolhem os alunos. Então, tudo isso é importante. Tem que ver se a criança também não está sofrendo bullying, né? Porque às vezes a criança passou por algum problema na escola, um amiguinho fez uma brincadeira inadequada, riu, fez um comentário com os amigos ficaram excluindo, né, essa criança do grupo por conta de alguma dificuldade. Então, isso também pode gerar um bloqueio de aprendizagem na criança. E também tem os fatores externos, né? Que, por exemplo, se é uma família que troca de escola frequentemente, muda de casa, muda de cidade com muita frequência, a criança não consegue estabelecer um vínculo, né, no lugar, com os amigos, com os professores, de convívio, e isso também é ruim e dificulta também o aprendizado. Então tem que ver também essas questões, né, porque às vezes a professora sinaliza alguma coisa, né, uma dificuldade do aluno, e às vezes a mãe já quer trocar de escola, né? Só porque foi sinalizado, só porque pediu uma investigação. E a gente sabe que não é por aí, né? A gente precisa, se a professora sinalizou, observou, então a professora, ela está com o aluno várias horas por dia, né? Às vezes a professora fica mais tempo com o aluno do que a própria mãe. Porque às vezes a mãe trabalha o dia inteiro, chega em casa, fica 2, 3 horas com a criança e a criança já vai dormir. E a professora às vezes passa mais tempo, né? 4, 5 horas com a criança na escola. Então ela o dia todo, dependendo da escolinha, né? Que fornece ali um período integral, que faz, de repente, as atividades, estuda para a prova com eles, né? Exatamente. Então a professora tem um olhar, né, observador. Então, provavelmente, se ela pediu para investigar, se ela pediu para passar no especialista, é porque ela notou algo incomum para a faixa etária. Então, é preciso, então, observar e levar em consideração. E também da pandemia que nós já falamos, né? Problemas decorrentes da pandemia que a gente já citou. Então, tudo isso que foi citado aqui
são possibilidades de origem dos problemas de aprendizagem. E outra coisa, como a gente estava falando, a persistência, gente, faz parte da aprendizagem. Então, você instalar o hábito, a rotina, a hora de estudar, esse daqui, ó, você estudou para a prova. Isso aqui, ó, precisa dar uma lidinha, se concentre um pouquinho mais nesse tema, nesse assunto, ou então, vamos, já que tá assim, é um conteúdo que é muito difícil, busca outros recursos. Você pode, de repente, encontrar vídeos na internet bem legais, com imagens, que vai fazer com que essa criança ela memorize, né? Então aí a gente entra em técnicas de estudo, né? Qual a melhor forma? Então, por que que essa desistência o tempo todo, essa falta de perseverança? Isso é um hábito que tanto a professora ela está tentando instalar, né, nesse aluno, porque faz parte da aprendizagem. Tem matérias, tem assuntos que a gente gosta bastante, mas tem assuntos que não são muito interessantes. Mas é importante a gente aprender. A gente não tem que aprender só aquilo que a gente gosta. Com A certeza. gente tem que ter uma visão global, aprender tudo, né? Então, quando a mãe valida isso, mas a escola tá muito chato, meu filho não quer. E aí chega esse momento dela também participar, né? Na hora da lição, não, vamos fazer, vamos lá junto com a professora. E sempre de maneira positiva, né? Falando, olha que legal, olha, você vai aprender isso daqui, vamos lá. A mãe vai ajudar ali, fazer o trabalho, esse aquilo, ó, vamos entregar uma coisa bem legal para a professora. Esse reforço positivo, né? Ajuda demais nesse processo. Com certeza. Estimulando, né? Os pais precisam estimular os filhos o tempo todo, né? Exato. Como você falou, viu a dificuldade? Não desanimar diante dos obstáculos e das dificuldades, mas ensinar a criança também a perseverar. Olha, esse exercício é difícil, mas se nós estudarmos, nós vamos conseguir, não é verdade? Olha, vamos pesquisar, esse assunto é difícil, vamos pesquisar. E não é vergonha, às vezes, pesquisar no Google, fazer uma pesquisa, pegar livros, não é vergonha nenhuma. Exato. Mas o importante é você ensinar, incentivar o aluno a estar pesquisando e buscando aquele conhecimento a fundo daquele exercício proposto, né? Inclusive, tem até jogos, né? Hoje eu também acessei alguns jogos online de matemática muito interessantes. Então, assim, tem na internet, a internet está aí para também nos ajudar, né? Nos recursos. Então, tem jogos, até estava pesquisando joguinho de fração, né, para passar para os alunos. Muito legal, que aparecem a imagem, os desenhos, e a criança tem que clicar na possível resposta. Depois, se errou, vem a justificativa. Por que errou? Né? Qual a correta a alternativa A? Por qual motivo que ela é a correta? Tem até justificativa. Então, olha que interessante. Até diante do erro, a criança está aprendendo. Né? E eu falo para os alunos, o erro faz parte do processo, né? Eu também dou aula de reforço escolar e nessa semana mesmo eu estava conversando com os alunos sobre isso e aí o aluno falou, eu errei, né, o exercício. Eu falei, não tem problema, o errar faz parte. É só, Exato. né? Parte do processo. Só não pode desistir. Só não pode desistir. Exatamente. E não parece numa simples atividade, numa simples lição, né? Você está dando um ensinamento para a vida, para esse ser humano, né? Exato. Vamos lá, vamos perseverar, você vai conseguir, eu confio em você, filho, você vai dar o seu melhor, né? A gente vai se preparar, vamos estar junto. Tudo isso fortalece a parte emocional do indivíduo, né? Que é tão importante. Então, na hora que você está fazendo uma lição de casa, evita com o seu filho, de repente, de ficar falando, mas você é burro mesmo. Não, 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 não. Isso aí, ó, não sei quem que você puxou na família, sabe? Tem não é bom. famílias que às vezes reforçam o negativo, né? É ruim. E isso não é legal, né? Porque a criança já instala aquilo, não, meu pai ou minha mãe falou que eu sou muito parecido com ele, sei lá, com ela. Porque tem casos de pais que falam, não, eu também tinha muita dificuldade e por isso que ele é assim. Aí você fala,
mas poxa, calma aí, vamos ver, vamos analisar, como é que você dá um laudo desse, né? Exatamente. Como é que é Aí a isso? Né? criança já internaliza, né? Fala, eu sou fraco, Eu eu sou tenho assim, dificuldade, porque meu eu pai também puxei é meu pai era assim também, assim. professora, viu? Né? Meu pai era assim também, que ele falou que ele tinha muita dificuldade em matemática, né? Isso que a Mônica falou é muito importante, gente. Quando vai acontecendo, as séries finais do Fundamental 1, quarto e quinto ano, nem sempre, como não é um hábito, dependendo do seu serviço, do seu trabalho ali, você retomar aqueles assuntos. E realmente tem coisas que são bem complicadas, matemática, história, geografia, e não é vergonha nenhuma você sentar do lado e falar, filho, isso eu não lembro mais. Vamos pesquisar junto? Vamos lá? Exatamente. Isso Eu aí. tô junto aqui com você, vamos! Isso você está fortalecendo o vínculo, você está mostrando a importância, né, para o teu filho de que, poxa, vamos fazer essa atividade bem legal, vamos pesquisar junto, eu tô aqui, tô junto com você, vamos lá, você consegue, né? Então, não é vergonha você falar, ah, isso eu não lembro mais, porque eu percebo, às vezes até em reuniões com as famílias, né? Eles falam muito isso. Porque a própria família, a mãe, o pai, tá com vergonha. Aí, como é que eu vou lidar? Como é que o meu filho vai saber que eu não lembro mais disso? Professora ou Amanda, enquanto tá lá, e como é que eu vou falar isso para ele? E eu falo sempre, isso não é vergonha. Não, Porque não é mesmo. o seu trabalho faz muito tempo e agora, como eu não tenho mais contato com isso, eu lembro que eu estudei, que eu fiz uma prova. Mas esse assunto, vamos tentar melhorar a minha memória? Deixa eu recordar. Até Vamos lá, vamos pesquisar junto, questões né? socioemocionais, né, as competências socioemocionais, essa postura do pai, ela vem a contribuir ou não para a educação da criança, né? Exato. Então, a criança, ela tem que saber também que a mãe não é perfeita, o pai não é perfeito, tem também suas dificuldades. Então, Nenhuma pessoa é, quando você nenhum ser mostra humano é para o filho, perfeito. ninguém, né? Nem o Então, assim, professor, ninguém. quando você mostra para a criança que você também tem dificuldade em alguma área, ou que você também precisa sempre estar estudando, buscando novas aprendizagens, você está, é como você falou, ensinando ele para a vida, né? Para não se prostrar diante das dificuldades, para não desistir diante das dificuldades, mas você está estimulando a criança a pesquisar, a aprender, a buscar novos conhecimentos, novas formas de aprender, não é? Porque não tem uma única maneira de aprendizado, existem várias formas de aprender. Então, por isso, voltamos naquilo que a gente tinha falado lá atrás, né? A importância do professor diversificar as formas de ensinar, usar apostila, cadernos, jogos pedagógicos, jogos online, brinquedos, músicas, né? Eu, por exemplo, em minhas aulas, aulas de história, geralmente eu gosto muito, por exemplo, de levar objetos, né? Então, se estou ensinando sobre brinquedos antigos e brinquedos tecnológicos, então eu sempre levo, eu tenho um kit de brinquedos antigos aqui na minha casa. Então, quando eu vou ensinar esse conteúdo na apostila, eu faço uma exposição de brinquedos antigos e faço uma exposição aí de alguns brinquedos tecnológicos. Por quê? Dou um tempo para a criança manusear esses objetos, manusear esses brinquedos. E é interessante o quanto a criança fica fascinada pelo material concreto, né? De estar vendo, manuseando, né? Faz total Você vê. sentido a aprendizagem, né? Ela não Exatamente. esquece depois nunca mais, porque ela Isso. vivenciou, ela tocou, né? Ela Então, viu as cores, viu a textura, né? trabalha Sentiu. diversas habilidades, né? Diversas habilidades. Audição, tato, visão, né? Sim. Nossa, é muito incrível. O aprendizado, ele ganha uma qualidade imensa. E isso fica na memória afetiva da criança, né? A criança verbaliza isso, a criança internaliza isso, né? Então, tem crianças que falam até hoje, ah, e aquele brinco, aquele carrinho que você mostrou aquele dia, você ainda tem?
aquele carrinho, porque não esquece, né? É uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem que fica na memória. Então, o professor ele também tem que buscar ajudar essas crianças com dificuldades, diversificando as estratégias e também levando objetos concretos, né, para a sala de aula. Exatamente. Bom, pessoal, eu trouxe aqui 10 dicas para lidar com a aprendizagem, tá? De dificuldades. Olha só. Então, a primeira delas, reconheça as dificuldades da criança. Então, como que a gente faz isso? A dificuldade de aprendizagem pode acontecer com qualquer criança. Portanto, é importante respeitar as limitações do seu filho, demonstrar e manter o olhar atento ao desenvolvimento escolar. Aproximar-se dos professores e gestores escolares, por isso aquilo está sempre, né, conversando, compartilhando informações sobre o comportamento do filho, né, ao fazer as tarefas, estudar em casa. Então, esse vínculo, esse laço, conversar sempre com a escola, de quais são as metodologias que vocês estão, enquanto pais, fazendo na casa de vocês, né? Porque, por exemplo, eu vou estudar com meu filho. Eu pedi para ele, eu falei para ele ir lá pro quarto dele, fazer um resumo. Tipo, essa criança é do segundo ano, tem 7, 8 anos de idade. Primeiro que essa criança não sabe, gente, fazer um resumo, não tem nem consciência, ela não sabe ainda separar as informações mais importantes. Então, é lógico que vocês são pais, não são formados nisso, mas talvez essa técnica de estudo não seja adequada. Então, quando você conversa com a escola, busca saber, a escola vai estar sempre aberta, independente de qualquer que seja a escola, vai dar dicas de como estudar, de como proceder numa lição. Então, assim, estejam abertos a isso. Então, esse diálogo ele é fundamental para encontrar o melhor método de aprendizagem para ele. Outra coisa, evitar brigar. Tem mães, pais aí que não têm paciência. O filho apresenta ali alguma dificuldade que talvez você não consiga detectar, pode ser numa leitura. A criança, às vezes, ela está no processo, como a Mônica colocou muito bem. A pandemia fez com que todo esse processo de ensino, né, ficasse mais vagaroso. Então, às vezes, a criança está com um problema na alfabetização, ela até lê, ela decodifica, porém ela não entende aquilo. Ela está lá falando, tá lá falando, porém, a cabecinha dela, ela está imaginando outra coisa, ela não está focada naquilo que ela está lendo, né? Então, tem várias coisas que a gente tem que prestar atenção e não ficar, lá, tá vendo? Você não consegue, tá demorando, isso e aquilo. Tem gente que não tem paciência, né? Então começa a brigar, isso você está reforçando o quê? A todo momento, eu não consigo, a minha mãe tá brava comigo, o momento de lição é muito chato, a criança vai criando um bloqueio, é um bloqueio. Isso começa para fazer a lição em casa, daqui a pouco ela transfere tudo isso para a escola, né? Então, evitar brigar com o seu filho por causa do problema que vai fazer com que ele se sinta inseguro, tenha medo de abrir ou fique apavorado só de pensar na escola. Com isso, seu desempenho tende a piorar. A dificuldade de aprendizagem é uma disfunção e não tem a ver com preguiça ou má vontade do aluno. Da mesma forma, nem toda falta de motivação em certas atividades significa um problema de aprendizagem. Seja mais compreensivo, demonstre apoio e procure por alternativas com auxílio nesse processo, tá? Aí temos mais uma aqui. Busque um apoio psicológico, né? Então, detectei em casa, conversei com a escola, né? A escola me forneceu dicas. Realmente não está funcionando, né? Então, provavelmente, até mesmo a professora, a escola vai entrar em contato com você, né? Mostrando ali, porque não só em casa ele está apresentando também dificuldade na escola. Então, um apoio, uma indicação de repente para o médico, para um psicólogo, né? Então, buscar esse apoio psicológico, né? Infantil,
de um psicopedagogo também pode ajudar a lidar com essa dificuldade do seu filho, conversando com a criança, os responsáveis da escola. O profissional poderá identificar se a origem do problema tem um fundo emocional ou se é cognitivo, avaliar melhor a forma de lidar com a dificuldade de aprendizagem, né? E sugerir atividades que possam auxiliá-lo. Além disso, pode orientar sobre a melhor abordagem pedagógica para essa criança, né? Então, de repente, você contrata lá um profissional, um psicopedagogo, de repente, ele pode fazer uma visita lá na escola, conversar, ver qual que é a metodologia, né? De repente, ele estando ali, a criança está nesse processo de um tratamento, né? Ele vê qual é a metodologia que mais se adequa, então pode estar dando sugestões, né, para a escola, para a família, de como lidar. E às vezes é uma fase, um período curto, a criança se adequa e de repente ela consegue ganhar confiança, segurança e ela vai transferindo isso, né, para toda a sua vida escolar. Geralmente a escola, ela sinaliza, né? Se no caso a criança precisa de uma aula particular, né, um reforço escolar, ou Exato. se, de repente é um caso mais sério, né, com falta de concentração, falta de foco. Então, de repente, ela pode encaminhar para outros profissionais, né, como psicólogo, psicopedagogo, neurologista, professora particular, fonoaudióloga. Então, tem vários profissionais que fazem, né, até mesmo a questão da investigação, né? Investigar o porquê a criança não está desenvolvendo, né, na escola. O que está afetando essa criança? É a concentração? É a defasagem de alfabetização? É um processamento auditivo alterado? Que às vezes a professora está falando, mas a criança não está captando, né, a informação. Então, às vezes, ela tem um problema ali auditivo, né? Então, são várias frentes, né? Várias são as dificuldades que podem interferir na questão pedagógica. Então, geralmente, a escola vai orientar a família, vai indicar o profissional adequado e tem que ser feita uma investigação, né? Porque, na verdade, a criança, se ela fica com essa defasagem, com essa dificuldade, e os pais, a família, os pais não fazem nada para ajudar essa criança sofre, né? Não só por não adquirir notas, mas não está aprendendo, né? Tem algo interferindo. Então, isso tudo vai trazendo sofrimento para a criança. E é onde a criança precisa de ajuda. Então, a família precisa ajudar essa criança, investigar e fazer tudo o que for necessário. Porque depois da investigação, com os profissionais especializados, aí vem o laudo, né? O que de fato a criança tem, o que de fato foi detectado. E aí vem o tratamento. Então, a criança precisa fazer o tratamento adequado e seguir todas as orientações, tanto da escola, dos professores, quanto dos profissionais, dos médicos especialistas, né? Toda a equipe multidisciplinar, né? Exatamente. Outro problema também muito grave é a questão dos pais comparar filhos, comparar entre os primos. Olha lá, esse daqui, olha lá como aprendeu, olha a nota, ele tirou tanto. Olha, ó, tá vendo? A sua irmã ou seu irmão mais velho nunca me deu trabalho na escola. Agora você. Então, gente, cada ser humano, ele é único. Ele é único. A Claro. gente precisa detectar o porquê. O porquê é que ele não está aprendendo. Quais são os fatores, né? São N as possibilidades. Então, essa atenção não pode faltar, né? Enquanto o estudo, o acompanhamento, tanto das famílias como da escola em si, E né? às vezes, Amanda, esse tempo, ele é curto, né? Por exemplo, às vezes se é uma aula particular, então às vezes a criança fazendo 2, 3 meses, né, de aula particular, às vezes já o problema já é sanado, né? Essa dificuldade já é sanada, dependendo do que a criança tem de dificuldade. Então, às vezes não é um tempo prolongado de auxílio, né?
Então, é isso. Eu acho que é fazer tudo que está ao alcance, né, para conseguir ajudar essa criança e para que essa criança evolua, né, em todos os seus aspectos de É, aprendizado, né, a questão emocional, social, que ela consiga se desenvolver, né, em todas as séries de forma adequada. exatamente. E assim, ao menor dúvida, é aquilo: se estabelece uma relação com a escola, conversa. A partir disso, se precisar da equipe multidisciplinar, é importante que os pais tenham conhecimento do que cada integrante dessa equipe, qual que é a função só do psicólogo, qual que é a função da professora de reforço, qual que é a função da psicopedagoga, qual que é a função do neurologista, né? E aí, realmente vai descartando as possibilidades, né? Será que realmente é uma dificuldade só do meu filho? Será que de repente não é a metodologia que a professora tá e de repente nesse caminho aqui ele tá com dificuldade, talvez se ela diversificasse a estratégia, ele conseguiria aprender, né? Então, para tudo isso a gente tem um profissional que pode averiguar, né? De repente, mas eu como pai não tem como eu saber lá dentro da escola, mas de repente você contrata um psicopedagogo, né? Ou conversa ali de maneira geral com a coordenação, né? Vê ali, de repente, o trabalho. Ai, meu filho, eu estou estudando com ele, mas assim, a hora que eu estou estudando, parece que ele entende, mas na escola ele não está entendendo. Eu desenho com ele em casa, sei lá, eu monto algumas perguntas, né, daquele texto que deveria estudar. Então, assim, você vai aos poucos detectando aonde está de fato a dificuldade, tá bom? Exatamente, isso mesmo. E aí, a que profissionais recorrer para buscar ajuda, Mônica? Então, como nós já mencionamos, né, aqui anteriormente, né, sempre a escola vai indicar o profissional que ela acredita que vai resolver o problema ali por aquele período, né? Então, às vezes pode ser uma professora particular, outras vezes pode ser a psicóloga, dependendo se envolve o aspecto postural, comportamental, né? Está muito evidente durante o período em que a criança fica na escola. E às vezes a gente sabe que o comportamento ele interfere na aprendizagem também, né? Com certeza. Então, às vezes, é uma criança muito agitada, uma criança que tem dificuldade de se concentrar, então, uma criança que é muito ansiosa, né? Tudo isso interfere na aprendizagem. Então, aí, de repente, o psicólogo pode colaborar, né, no tratamento dessa criança. Ou se percebe que é um problema, né, maior, como a questão do processamento auditivo alterado, né, que a gente falou, às vezes é necessário fazer o exame PAC, né, que é fazer o exame do processamento para detectar se realmente a criança está escutando bem quando o professor fala, ela está escutando. Então, de repente, tem que encaminhar aí essa criança para o neurologista, né, Só para e fazer um... gente ilustrar, esse exame do PAC, ele na verdade, pessoal, para quem não tem um conhecimento, né, não tem a ver só com, por exemplo, uma surdez. Não, ele vai destacar figura fundo. O que é essa figura fundo? A criança ela está mantendo foco e mesmo com barulho que seja do ventilador ou até mesmo dos colegas ali, ele consegue manter o foco. Então, esse exame do PAC geralmente é feito pela fono, tá? E é um exame em cabine. E nessa cabine, ela coloca algumas imagens, palavras, algumas coisas e coloca alguns barulhos de fundo para ver se a criança mantém o foco, o foco. Então, assim, é uma reabilitação para a criança, ela aprende a ouvir e manter-se focada, Sim. né? Então, é muito importante. E tem muita criança que tem essa imaturidade. Ela não consegue compreender, prestar atenção na aula por causa de um barulho de fundo, às vezes um carro passando na rua em frente à escola, né? Tudo Ainda isso falando atrapalha.
Sim, e ainda Tudo isso. falando da fonoaudióloga, né, que você estava falando desse teste aí, ainda a fono também pode ajudar, né, na fala, porque às vezes a criança tem a dislalia, né, ela tem a dificuldade de fala, ela fala errado, ela troca o R pelo L, né? Então tem essas trocas, e Apraxia da fala também. isso também interfere na escrita, porque se a criança fala errado, automaticamente ela vai escrever errado. Então, a fono, ela é fundamental, ela sempre anda em parceria com pedagogos, né, com os professores. Por quê? Porque ela auxilia também nessa questão de escrita, de leitura. Né? Então, também tem o profissional neurologista, né, que faz vários exames, né, exames fundamentais para detectar síndromes, problemas, né? Também o psicopedagogo, né? O psicopedagogo ele é fundamental também, porque ele vai trabalhar as dificuldades de aprendizagem. Exato. Então, é diferente do professor, por exemplo, de reforço, né? O professor de reforço, ele vai trabalhar ali os conteúdos e algumas dificuldades também. Mas o psicopedagogo, ele vai trabalhar, por exemplo, se a criança tem dificuldade de compreender textos. Então, o psicopedagogo vai trabalhar várias atividades voltadas à compreensão de textos, né? Então, Ele vai, e ele vai identificar aonde está o problema dessa dificuldade da interpretação. Será que é só na leitura? Será que é um problema na escrita? Será que é um problema no processamento, no entendimento, na sequência, né? Por exemplo, na narrativa, numa produção de texto, ou na hora de voltar na compreensão? Será que é uma imaturidade da criança? Ou realmente ela precisa manter o foco? Você diversificando as estratégias, de repente, mostrando imagens, desenhos, né? Essa criança, ela consegue compreender. Então, ele vai averiguar tanto a dificuldade da criança e saber da onde é que está vindo. Será que é da escola? É a maneira de estudo? Será que ela está se achando o tempo todo incapaz? E ela não está se permitindo, não está aberta a aprender? Né? Então tem várias vertentes. O psicopedagogo ele vai na causa. Qual é o problema, né? E aí, se for de uma parte cognitiva, psicológica, uma parte do neuro, que a criança vai ter que ser medicada. Então, os trabalhos são todos associados, né? O trabalho do psicopedagogo na questão da aprendizagem, mais essa parte, né, da medicação para a criança manter-se focada, e às né? Então, precisa... vezes precisa mais de um profissional, né? Igual nós falamos, ele precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, Exato. trabalho com professoras, psicólogos, fonoaudiólogo, neuro, né? Vários profissionais trabalhando ao mesmo tempo, né? Em consonância, trocando informações da escola, com informações do tratamento que ele está fazendo, para se chegar ao êxito aí do trabalho, né? Que é Trabalho em equipe. o grande objetivo é que esse ser humano realmente aprenda, se sinta capaz, fique feliz, tenha um bem-estar, né? Se sinta, nossa, eu consigo, né? Venci a minha dificuldade, né? Para E posso prosseguir, ver aí, né? exatamente, prosseguir e da melhor maneira possível, né? Isso, sim. É isso, gente. A mensagem hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a Super Mônica, minha grande amiga, parceira aí de live, de trabalho, né? Por esse tempo da gente estar aí conscientizando famílias, profissionais, né? Um pouco com a nossa experiência, Eu que tá bom? agradeço a oportunidade, né, de falarmos sobre esse assunto tão importante, sobre dificuldade escolar, né? E é isso, a proposta eu acho que é ajudar os alunos, os pais e também os professores, né? Ter esse olhar em conjunto aí. Porque temos que entender o lado do professor, temos que ajudar os professores na questão das orientações, né? De aplicar estratégias, métodos, ter atenção com o aluno, ter empatia, né? Trabalhar a autoestima da criança. E, ao mesmo tempo, também temos que alertar aos pais para que procurem
procurem o tratamento adequado para o seu filho, ou que não, de repente não precisa de tratamento, mas ele precisa de um apoio na rotina escolar. Então, que os pais deem esse apoio nessa rotina escolar da criança, né? Para que tudo flua da melhor forma, a criança se desenvolva, né? E tenha Sim, êxito, sucesso na vida acadêmica, né? isso. É uma atitude a nossa, né, de conscientização, né? Porque às vezes tem Exatamente. algumas famílias que acabam assim, ah, eu tô pagando escola, escola cara, isso e aquilo, e para que que eu tenho que ficar ainda? Eu tenho N coisas para fazer, né? Mas assim, a importância, a validação, você se sente importante, ter um momento junto do seu filho, sentar, validar, né? Elogiá-lo das suas conquistas, isso é impagável, isso não tem preço, né? Exato. E isso faz parte da nossa missão enquanto pais, né? E um Então, momento, né, Amanda, de valorizar o momento que está com o filho, naquele momento, mesmo que seja da lição, né? exatamente. Aquele momento gostoso que está tendo ali, né? Ou seja, são marcas de memória, né? Como a gente falou na outra live, né? Coisas que ficam na memória afetiva da criança, da mãe, né? Ou até hoje eu lembro do momento que eu ensinava meus filhos em volta da mesa, cada um de um lado fazendo a lição e eu ajudando. Então são momentos marcantes mesmo para a nossa E a vida. E o pai, e a gente lembra dos nossos pais também, quando a gente era, né, criança, no nosso momento escolar, aonde era o lugarzinho que a mãe reservava, ou o pai, né, para fazer a lição, estudava para a prova. Então, é essa memória, né, prazerosa, significativa, que a gente deixa nos nossos filhos, que, consequentemente, quando eles ficarem adultos, também terão suas famílias, seus filhos, e vão prosseguir, né? Dando, validando, tendo esse momento tão importante, validando a família, que é super importante, e deixa super, eu te falar né? uma coisa. Hoje eu vi um aluno do Fundamental 2, É, né? é. Já grande já. Oi, você não é a Mônica? Eu falei, sim. Ele falou, você lembra que você me ajudou na alfabetização? Que me É. deu aula particular? Eu falei, lembro, sim. Ele falou, até hoje eu não esqueço. Olha, Eu que lindo. não esqueço de você, não esqueço das aulas. E eu fiquei super feliz, né? A criança já está um adolescente, né? Já está grande e lembrando daquele momento da alfabetização, o momento em que teve aquela aula, em que aprendeu. Por que a criança valoriza esse momento? Sabe por quê? Porque a professora particular ou a psicopedagoga, o profissional que ajuda a criança com dificuldade, ele se torna mais marcante na vida da pessoa. Por quê? Porque mexeu com a autoestima, né? A criança estava com a autoestima baixa, Exato. ela estava Ele me triste. ajudou a vencer uma batalha que eu Exato, não ela estava estava triste, porque ela não conseguindo. estava Foi conseguindo, ele ela que estava do meu lado enquanto eu não estava conseguindo. Eu não estava preparado, ou talvez eu estava com muita dificuldade. Então ele confiou, ele me ajudou, ele mostrou que eu consigo. Ele fortaleceu todo o meu emocional. Então, isso, gente, não tem preço. Esse isso é verdade. carinho todo não tem preço. É uma Isso, memória pro isso, resto da vida. isso é uma experiência do professor que, gente, olha, não tem preço mesmo. É, Não tem preço mesmo. Às vezes você tá num shopping, você tá num supermercado, você encontra assim, eu mesmo já várias vezes moços, moças, até pai de família já, né? Porque a gente já tá há muito tempo trabalhando com vai educação. declarar na cidade aí, vai revelar na cidade. Exato, vem mostrar os filhos, tudo, né? Várias vezes isso já aconteceu. Oi, Pro, tudo bem? Como é que você tá, né? E às vezes a gente que já trabalhou em tantas escolas por aí, né? Você fala, nossa, da onde era mesmo, né? Mas você lembra, você tem aquela imagem dele pequenininho. Às vezes o nome você não recorda porque são tantas crianças que passam há anos ali. Mas você lembra daquele rostinho. Isso não apaga. Isso não Exato. apaga no coração, na mente do professor, né? Então pode passar anos e anos e anos, ele está ali,
lembrando com muito carinho. E aproveitando a oportunidade, eu quero mandar um beijo aos colegas professores, né, que sempre têm nos acompanhado. E não, para que não e também uma palavra de motivação, né? Não desista, né? Por mais que por mais que tenhamos dificuldades nessa área, né? Que a gente sabe que são tantos desafios, né? Inclusive pode ser em breve, pode ser o motivo da nossa live, hein? Falar da valorização do professor, né? Exatamente, podemos falar sim. Mais um tema aí bacana. Sim, por mais que tenhamos desafios, né, na área educacional, nós não podemos esquecer, né, da nossa missão, Exato. que é ensinar não só os conteúdos, mas ensinar para a vida, né? Para a vida em sociedade. Porque lá na escola a gente não ensina só conteúdos, né? A gente ensina valores, né? Valores, né? Caráter, não é verdade? O tempo todo. Né? Tudo. Trabalhamos todas as habilidades, né? Socioemocionais. Exato. Então, isso daí é gratificante. Então, por mais que tenhamos desafios, somos pessoas felizes, né? Porque sabemos que estamos ajudando ao próximo, ajudando a nossa sociedade. Não é verdade? Resumindo tudo isso, estamos servindo aos seres humanos, não é verdade? Cumprindo a nossa missão enquanto ser humano, né? De servir, de ensinar. Isso é tão, 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 tão maravilhoso, que é isso que fica, né? No coração de cada um. Então é essa mensagem, né? Espero que vocês tenham gostado, a gente tenha, de certa maneira, contribuído aí para as famílias, para os profissionais que nos acompanham aí toda semana nas lives. Então, uma boa noite. Camila. Boa noite, Camila, né? Vários passaram. Isso. A Gabi também, olha lá. Várias pessoas aí, tem muitos, muitos, muitos. Então, muito obrigado, boa noite, obrigada aí pela atenção, pela parceria. Minha irmã também está assistindo a live, ó, ela tem idade escolar, né? Isso. O Joaquim e o Gustavo, olha lá, ela está assistindo, amei a live, parabéns, meninas. Obrigada, um beijo. Muito obrigada aí a todos que estão acompanhando, né? Muito obrigada. Uma boa noite para todos vocês. E logo, logo tem mais live. Acompanhem aí sempre que tanto eu quanto a Mônica, a gente posta aí a data, o horário, para vocês se programarem aí. E se não der naquele horário, depois a live fica gravada aí para vocês assistirem quando tiverem um tempinho, né? Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.